Boa tarde, irmãos e irmãs, né? Nesse momento que a gente procura encontrar a palavra, eu quero falar um pouco da dos meus pais. Meus pais, a gente nasceu no meus pais veio de Minas Gerais. Minha mãe veio da Bahia. Aliás, minha mãe é mestiça à Índia e meu pai é mestiço um pouco alemão. Mas o importante é que fala dele de uma coisa boa. Nós tínhamos um encontro muito gostoso, nós tínhamos um encontro muito gostoso, nós tínhamos uma vivência muito linda, muito maravilhosa. Com meu pai, nós éramos amigos de verdade mesmo. E desde que eu me entendo por gente, que eu tenho meu pai, desde que eu entendo por gente, ele era aquela pessoa legal. E nós vivemos muito tempo junto, né? Trabalhamos muito tempo junto, enfrentamos batalhas e batalhas juntos. Foi assim uma coisa assim muito maravilhosa na vida de meu pai, junto comigo. Então eu não tenho muito assim, às vezes o que reclamar do meu pai. Não tenho o que reclamar dele. Ele era uma pessoa sensacional. Em que eu sou hoje por causa dele. Em que eu sou hoje na minha luta, no meu dia a dia. Eu não gosto de parar na metade do jogo, né? Tudo que eu quero fazer, eu peço a vontade de Deus, mas meu pai está sempre presente, sempre na minha companhia, porque mesmo que ele já partiu, já foi para outros tempos, né? Foi para o céu. Eu não tenho nem o direito de pedir a Deus o retorno do meu pai para mim, porque eu acho assim que seria uma... Não tenho esse mérito de pedir a Deus o retorno do meu pai para mim. Não. Meu pai foi uma figura sensacional, em todos os aspectos. É claro que aquela pessoa de antigamente, que tinha aquele jeito duro de lidar, aquele jeito, né, complicado de lidar com a gente, mas a gente tinha essa visão que aquilo tudo que o pai fazia pra gente era uma coisa assim muito forte, porque ele queria para o bem. Então eu não tive só também beijinho, abracinho de meu pai, né? Eu apanhei muitas vezes, né, de meu pai. Isso sem dúvida, apanhei muitas vezes, mas assim porque ele queria fazer acontecer na minha vida coisas maravilhosas. Então eu não estou dizendo para você que meu pai foi só santo, não. Ele foi santo e também foi aquela pessoa difícil. Mas o que eu sou hoje é meu pai. Tudo que ele passou para mim, eu tento fazer. Eu tento organizar as coisas bem organizado. Eu sou um cara que gosta das coisas organizado. Se eu assumo um compromisso com você, eu vou até o fim, porque eu aprendi isso com o meu pai. Eu aprendi isso com a herança que ele deixou, porque ele não deixou muita coisa não. Nem até um grande estudo meu pai não deixou. Eu fiquei com a sexta série primária, né? Então não tinha grandes estudos. Mas assim, aquilo que ele passou, o que ele pôde passar para mim, o que ele pôde transmitir para mim, eu agarrei e aproveitei. Primeira coisa de meu pai era a coragem. Ele tinha uma coragem tremenda. Meu pai falava assim, vamos fazer, a gente fazia, e ele não desistia mesmo, de forma alguma. Não tinha desistência com meu pai de jeito nenhum, nem que fosse para perder. Segunda coisa, honestidade. Meu pai era muito honesto. Ele não ficava com, olha, para falar a verdade, com um fio de cabelo do outro. O que era do meu pai, era do meu pai. O que era dos outros, era dos outros. Então eu me sinto muito feliz nessa data dos pais. Está colocando isso aqui, eu sinto muito feliz. Por quê?
porque é uma data assim maravilhosa, em que eu recordo do meu pai, que já partiu para o céu, mas eu recordo dele um homem honesto, um homem que gostava da honestidade, aquele homem que não tinha muita brincadeira, assim, ele não sabia também, ele não tinha muita brincadeira e também não sabia também discernir o seu amor. Ele não falava pra gente do amor, não, mas eu sentia no olho do meu pai que ele amava. Eu me lembro um dia que a gente estava vindo não, antes um pouco, a gente estava indo por. Nós colhemos bastante feijão e estava vendendo, nós vamos entrar no banco do estado, em Nova Fátima, e ele entrou com chuteira, assim, né? Nós tinha treinado numa quinta-feira à tarde e entrou para pegar o dinheiro e ele escorregou e caiu lá, né? Lá no balcão, lá, então as pessoas iam levantar ele e eu achava lindo que ele chamava meu pai pelo nome. Lázaro machucou? Não, porque ele gostava de ser honesto e as pessoas eram honestas com ele. Gente, é maravilhoso. Eu estou falando isso que é verdade, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, aquilo que que eu passei junto com o meu velho. E chegado um determinado tempo, né, a gente passou uma dificuldade muito grande junto, quando ele perdeu também um filhinho, e eu estava junto com ele, nós havia vindo do hospital e com o filho, com o meu irmãozinho no braço. E eu me lembro que o neném, ele morre no meu braço. Ele esticou, eu senti assim que ele esticou o corpinho, as perninhas, olhou para mim assim, e quando ele olhou eu senti que ele estava partindo para o céu. E eu não queria falar para meu pai, que meu pai estava na frente, já um pouco tomado da cachaça, assim, meio bêbado, assim, né? Tomado da cachaça, eu não queria, né? Não queria falar com meu pai. Resultado, cheguei em casa, coloquei o menino na cama, né? Aquela cama nossa, aquela cama colchão de palha, assim, aquela coisa engraçada, assim. Coloquei e esse menino ficou ali. Por um determinado tempo, isso era 6 horas, a minha mãe foi ver ele ali para as 9 da noite e a mãe viu, ele estava frio já. E gritou que estava. Então isso eu fiquei devendo meu pai porque eu não queria contar para ele. Essas coisinhas aconteceram. Mas quantas brincadeiras nós tivemos juntos, quantos truques nós jogamos juntos, quantos churrascos nós jogamos juntos, nós tivemos juntos, quantas festas de casamento que meu pai, ele era muito chamado para ser padrinho, meu pai e minha mãe, chamado para ser padrinho de casamento, quantos casamentos a gente foi e meu pai era padrinho, né? E eu ficava assim com pena porque todo mundo ia com aquela roupa chique e meu pai não tinha condição de ter uma roupa chique. Nós era em 9 irmãos. Meu pai não tinha condição de ir com roupa chique, não. E aquela botona meio amarela, de roça, aquela roupa normal, assim. Mas não podia pôr um paletó novo, uma coisa nova, porque para ele era difícil. Mas tá aí, irmãos. E é isso que eu recebi dele. Honestidade. Homem. E ele sempre falava pra gente, o homem não é homem porque veste calça, não. O homem é homem porque ele é honesto. Não tira dos outros, não xinga, não discute. Então vocês vê, quem me conhece por aí já vê que eu sou cara de não discussão. Começou a discussão e eu já paro, porque eu herdei isso do meu pai, como grande amigo, como foi um grande amigo meu mesmo, eu herdei isso dele e pretendo ficar até o fim, porque eu acho que não vale a pena. Mas eu acho assim também que eu pedi ele de volta, com o carinho que ele tinha comigo, com o amor que ele tinha. Nós andávamos sempre juntos, eu respeitava muito meu pai, e eu senti que ele respeitava muito eu junto, e nós começamos a jogar bola junto, jogar futebol junto, então ele sempre falava para mim, ó, você vai ser um grande jogador e tal. De fato eu não fui um profissional porque a gente não tive dinheiro, mas quando o tempo que eu tive jogando futebol lá em Bandeirante, eu era um craque do tempo, assim, do Paquito, tinha uma Batiá, o Jair que jogou no São Paulo, no Santos, o Dair que jogou em Londrina, sabe, um monte de gente que hoje tem conhecido por aí, a gente tava jogando bola junto, e eu jogava bem melhorzinho que ele. Então ele falava assim, filho, você vai ser melhor. Mas naquele tempo meu pai quebra a perna, né? Não teve jeito.
foi tão difícil. Até é um testemunho muito grande. Quando ele quebrou a perna, ficou uns 8 meses com aquela coisa na perna comprida, assim, aquele gesso de cima até embaixo. Mas não, quando foi tirar o gesso, a perna não tinha sarado. Tá. Aí colocou outro gesso curtinho na perna, assim, do joelho para baixo, e quando foi tirado de novo não tinha sarado. Aí aconteceu um episódio muito lindo. O médico falou para ele assim: Lázaro, a gente vai cortar tua perna porque não arejou, a parte de baixo secou, né? Então a gente não tem como. Essa sua perna secou, não tem como a gente arrumar. E o que aconteceu? Ele falou: não, deixa, doutor, lá em Cornélio Procópio, no Hospital Carazai. Ele fica bem perto da igreja Cristo Reis. Aí ele falou: deixa, doutor, eu vou em casa, depois eu volto para cortar. E nesse meio de tempo tinha uma romaria, que é esse pau de arara que ia para São Paulo, na Aparecida do Norte, mas não tinha lugar, já estava tudo cheio. Aí meu pai chega, fala pro dono da romaria, ele falou: ó, não tem jeito, tá cheio. E de repente veio uma mulher e falou assim, um casal, né? Falou: olha, nós não vai dar para ir, tal, as coisas aconteceram assim, tal. Não interessa o motivo dela, né? O cara veio e falou: ó, lá, em cima da hora, era a romaria saía, vamos por hoje, às 6 horas da tarde, era 3 horas, falou pro pai: olha, em cima da hora tem 2 vagas. Aí foi meu pai e eu também, para depois nós pagar a passagem para a mulher. Aí chegando em São Paulo, foi interessante, para pôr o pai no caminhão, a gente pegou ele, do 4 homens, punhou ele no lençol, ergueu, aí pôs no caminhão, e ali na frente puseram um colchão onde o casal tinha desistido, puseram um colchão de... Eu me lembro que esse colchãozinho, que era uma cama assim de abrir assim, sabe? E era o colchão grudado nela, puseram assim, e ele deitou e foi deitado para São Paulo, e eu sentado no banco com os pés por cima do meu pai, assim. Aqueles bancos de madeira ainda, pau de arara era caminhão, meu filho, coberto de lona, assim. Fomos para São Paulo, andamos 8 ou 9 horas, chegamos em São Paulo, na Aparecida do Norte, todo mundo, né, preparando para descendo, e aí puseram o lençol de novo, meu pai deitou no lençol e desceram ele embaixo, mas a perna dele estava muito grossa, inchou demais, teve que rasgar a calça dele de uma altura para baixo porque não estava servindo. E ele foi, né, assim, ele só não podia fazer força, mas andar com muleta ele andava. Pegou a muleta e foi na igreja velha ali, da Aparecida do Norte. Por trás da igreja velha tem um lugar que a gente passa ali, passa debaixo da Nossa Senhora Aparecida. Meu pai falou: vou passar lá. E no que ele foi passar por baixo da Nossa Senhora Aparecida, meu pai caiu. Sim, ele não chegou a passar debaixo, ele caiu, a muleta caiu para um lado, ele levantou sem a muleta e passou por baixo de Nossa Senhora. Aí pegou a muleta, levou lá na sala de milagre. E passou por baixo de Nossa Senhora, meu pai começou a andar numa boa, o gesso era pequeno já, mas a perna estava inchada, foi desinchando. Quando foi de tarde, meu pai estava com a perna sem inchado e sem usando o gesso, né? Foi uma coisa de louco assim, uma coisa maravilhosa. Foi um milagre que aconteceu na vida do meu pai. Então, esse que aconteceu na vida dele. Então, eu não tenho assim as dificuldades. Tem, claro. Quando ele foi, eu sofri muito. Meu pai, ele deu 2 derrames lá em Londrina, né? Que ele bebia demais, ele queria acabar com aquela pinga tatuzinha, e ela acabou com ele primeiro. Então aconteceu tudo isso na vida do meu pai. Mas, irmãos, eu tenho muita saudade dele. Às vezes chega esse tempo de pai, né? Que vontade de dizer um para o outro, né? Que vontade de dizer: meu pai, eu te amo ainda, que eu dizia sempre para ele. Mesmo ele não respondendo sim, mas eu dizia sempre: pai, eu te amo. Eu vejo os filhos de hoje não respeitando vossos pais. Eu vejo os filhos de hoje não dando o devido valor do pai. Filhos, às vezes a gente chama, às vezes eu já vi filhos chamando o pai de quadrado. Mas esse quadrado, sabe, filho, foi que nasceu você, que é redondinho e bonitinho. Esse é o ponto fundamental. Nasceu você redondinho
e bonitinho. Se não fosse esse pai, não sei se você existia. Porque nem eu, se não fosse meu pai, eu não existia. Essa honestidade que tem em mim, esse amor que eu tenho pela minha família, tudo, não existia. Então são uma coisa assim que eu vi muito exemplo do meu pai, exemplo da minha mãe. Claro que tem aquelas brigas de casal, aquela coisa toda, eu também presenciei isso. Mas esse é o ponto fundamental. Que de meu pai eu trouxe uma herança muito grande. E essa herança eu nunca vou deixar. É ser honesto. Meu pai não era muito religioso, não. De jeito nenhum. Nem minha mãe. Mas eu fui sendo religioso pelo exemplo que ele dava para mim de ser honesto. Porque eu acho, querido, se não adianta ser muito religioso se não ser honesto. O meu pai não tinha muita religião, mas tinha honestidade. E isso que ficou no meu coração. Eu quero dizer hoje, mesmo ele estando lá junto de Deus, eu sei que ele está aqui junto comigo. Porque ele me traz muito amor, muito carinho. Eu ainda sinto a presença dele. Eu ainda sinto a presença dele na minha vida, em certo momento que eu fico em solidão, porque a gente sempre fica na solidão, a gente sempre necessita de algo, a gente necessita de carinho, a gente necessita de amor, a gente precisa disso. E às vezes você está precisando deste amor e não chega este amor, e às vezes o amor está próximo, mas não aproxima da gente. Você sente a necessidade de ser abraçado, você sente a necessidade de ser acolhido, como é com o pai. E esse, eu quero dizer para você, não devo nada a ninguém, a não ser meu pai. Amor. Ele me deu muito amor. Ele me amou bastante. Eu fui muitas vezes chamado a atenção por ele, porque ele queria me amar bastante. E hoje, o mundo deu essa virada, você sabe, né? A coisa hoje, os pais não têm valores, mãe não tem valores. Né? Isso é importante na vida da gente, é valorizar os pais e as mães. Outra coisa, eu quero falar de uma outra pessoa também que tem muito valor na minha vida, junto com meu pai. Ela ajudou a me educar. A minha primeira catequista, que me deu catequese, né? Quer dizer, o meu primeiro catequista que me deu catequese foi um frei franciscano. E a minha primeira professora, Dona Valtrude, na cidade de Nova Fátima, foi que me deu também muito carinho, muito amor. Uma senhora muito brava, muito ágil, mas assim eu respeito tanto ela, porque ela me deu tanto, ela cumprimentou, ela não deu amor, ela não deu educação, mas ela cumprimentou aquilo que meu pai sempre falava. Ela cumprimentou tudo aquilo que meu pai deixou na minha vida, um legado que ele deixou que eu nunca perco na minha vida. A professora Dona Valtrude, eu creio que ela também já partiu para o céu. Um abraço lá no céu. Eu nunca esqueço desta mulher, porque ela foi uma pessoa especial na minha vida. E eu, se você aí vai ver esse vídeo, jovem, criança, que tem papai ainda, que está estudando, valoriza o seu pai, que sem ele você não tem nada. Valoriza sua professora da catequese, seu professor da catequese, o seu professor da escola. Sabe por quê, querido? Porque eles ensinam o caminho. Eles trilham o caminho na frente da gente. Aquilo que o pai da gente deixou pra gente, eles trilham o caminho na frente da gente. E a gente vai andando atrás. E uma coisa eu quero dizer para você. Se você pisar no rastro de uma professora, ou pisar no rastro de uma catequista, ou pisar no rastro de um pai, você não vai errar, não. De jeito nenhum. De forma alguma. Essa mensagem eu quero deixar para você, filhos. Essa mensagem eu quero deixar para você, meus queridos. Pouco tempo, em abril, agora estive pregando um retiro para adolescente, lá no Rio Bonito, né, no Sagrado Coração. E no momento que eu fui trabalhar esse momento de amor com o pai, de carência com o pai, a gente percebeu quanta carência que tem essas criaturas, né? Quantas carências que sofrem tanto, essas crianças. Por quê? Porque ele não sabe dizer ao pai eu amo. E às vezes o pai também não tem tempo para isso. Mas tem essa máquina na mão chamada celular
que tira, desune todas as famílias. É uma ferramenta boa. Tanto que eu estou gravando aqui nessa máquina, né? É uma ferramenta boa. Mas muitas vezes nossos jovens, adolescentes não sabem usar. E usa aquilo, né? Mas escuta uma coisa, como mensagem para o dia de amanhã. Respeita o seu pai e sua mãe. Respeita a sua catequista. Respeita a sua professora. Que você não vai perder nada. Porque Deus é o Pai maior. E Ele está em todos esses mundos. Deus é o Pai maior. Ele está em todos. E se você faltou amor, neste dia de hoje, sabe quem ama você? Deus. Com certeza. Ele vai preparar uma coisa maravilhosa para você. Ele ama você. A todos os pais do Brasil, do mundo, do Paraná, da nossa comunidade, os pais, meus amigos, eu desejo a vocês um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo, bem grande. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia de hoje e que encha de graça. Obrigado por essa mensagem.